A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje de um testemunho lindo em que o servo de Deus nos enviou. Este mesmo servo de Deus nos enviou uma revelação, irmãos, anterior a este vídeo, em que esta revelação, irmãos, eu achei que muitos não iriam entender. Mas veja só, nossa querida Irmandade aí é pensante em Cristo, são espirituais, entenderam, irmãos, né? Entenderam a mensagem, a revelação do servo de Deus. E todos, teve até irmãos que me mandou aqui definições desta revelação por e-mail, eu já respondi. Deus abençoe esses irmãos que enviou via e-mail as definições, né, irmãos? Irmãos, vou colocar aqui um testemunho do servo de Deus que ele sentiu de contar. Falei, irmão Paulo, eu tô para fazer uma coisa faz tempo e não deu tempo, não tive oportunidade. Se o irmão sentir, coloque em seu canal o testemunho de vida que eu tive dentro da igreja, fora da igreja, irmãos. Irmãos, veja bem, só para resumir, um testemunho, o servo de Deus é 25 minutos de testemunho. Mas, irmãos, vamos ouvir, porque cada um tem o seu testemunho de vida, dentro e fora da igreja. O servo de Deus aí conta o que ele passou, as provações da vida dele, o que ele passou de provação, irmão. Quando Deus provou o servo de Deus, né? Que é que nem uma roda gigante. Um ano Deus prova, no outro nós já estamos sem prova. E o crente vai assim, irmãos, de prova em prova. Se eu tiro uma prova, ele fica um bom tempo. Quando Deus vê que a pessoa tem que ter um espinho na carne, uma provinha, Deus vai lá e prova. E assim vai levando dentro da igreja o servo ou a serva de Deus. Vamos ouvir junto, irmãos? Creio que através desse testemunho, desse servo de Deus, né, que ele contou realmente, desde quando Deus chamou ele para essa graça santa, irmãos. Creio que vai ter muitos irmãos aqui que vai também enviar seu testemunho de vida, né, dentro e fora da igreja. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. A partir desse vídeo, desse servo de Deus, se eu receber muitos testemunhos da nossa querida Irmandade, passa a ser um novo quadro, né, irmão? Não vou falar agora que é um novo quadro, que aí pode, né, só ter um testemunho. Muitos irmãos podem não sentir de enviar, porque a pessoa tem que se sentir confortável em também falar o que Deus fez na sua vida, né, irmãos? Vamos ouvir junto? Estarei junto com vocês ouvindo o testemunho do nosso irmão Geraldo. Vamos lá, irmãos? Vamos lá. Irmão Paulo, a paz de Deus. Geraldo novamente. Tudo bem com o irmão? Irmão Paulo, eu estava lendo um comentário aqui e uma irmã comentou alguma coisa que tocou no meu coração. Tocou no meu coração e eu senti de mandar esse áudio sobre várias coisas. E nesse áudio eu vou contar a obra que Deus fez na minha vida. Tá bom, irmão? Eu já mandei alguma coisa para o irmão há algum tempo atrás, mas foi muito pouquinha coisa. Eu vou tentar resumir, mas eu peço à Irmandade que tenha um pouco de paciência, porque os irmãos vão ver o porquê que a gente ama tanto as coisas de Deus. Tá bom? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus pela obra que Deus fez na minha vida e posso dizer para os irmãos, para as irmãs, na minha casa existe uma coisa chamada paz. A minha esposa, por graça e misericórdia de Deus,
Deus chamou ela primeiro, ela ficou proibida de congregar durante 5 anos e um dia Deus fez uma obra e me chamou nesta graça também. Minha esposa, uma cara serva de Deus, ela acredita que sai leite da pedra. E não existe no mundo nem o inferno que possa mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de acreditar naquilo que ouvimos, naquilo que Deus fez na nossa vida. Irmão, eu sou de uma família de 8 irmãos, 7 homens e uma mulher. Nascemos, irmão, num lar abaixo da pobreza, abaixo. Vou resumir, tá? Nunca tivemos uma casa para morar. Nunca conseguimos pagar um aluguel. Nós morávamos com todos esses numa casa, um cômodo, no máximo 2 cômodos, mas normalmente era um cômodo só. Meu pai, um homem viciado em bebidas, um homem violento, e a minha mãe, desde o dia que eu nasci até o dia que eu cresci, irmãos, que foi muito tempo, a minha mãe, perdão falar, minha mãe apanhou a vida inteira, irmão. Às vezes minha mãe mandava nós ir em algum cinema, alguma coisa. Um dia eu cheguei em casa, os meninos da rua falaram, tua mãe está escondida lá no campinho lá. Teu pai estava correndo de faca atrás dela aí. E assim foi, irmão. Na minha casa, irmão, nós nunca tivemos roupa. Nós nunca tivemos comida todo dia. Meu pai era pedreiro, irmão. Mas a bebida era difícil. E nós crescemos assim. Na escola, irmão, nós nunca, nem eu, nem meus irmãos. Tanto é que a gente não teve estudo. Eu tive um pouquinho mais. Nós nunca tivemos roupa para ir na escola. Nós nunca tivemos caderno na escola. E foi crescendo dessa forma. E um dia, irmãos, meu pai chegou, bateu muito na minha mãe. Eu era pequeno, bem pequeno, eu me revoltei. E eu tinha intenção, irmão, de fazer alguma coisa a hora que ele dormisse. Mas Deus não permitiu. Naquele dia, meu pai sofreu um derrame cerebral. Meu pai ficou inválido numa cama 36 anos, irmão. 35, 36 anos. A minha mãe, uma mulher que nunca conheceu as coisas boas desse mundo, morreu num acidente de carro no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. O meu irmão, com 22 anos, o ônibus matou ele em frente à igreja da Vila Formosa, São Paulo também. O meu outro irmão foi mexer com uma instalação num poste alto, caiu, fraturou o crânio no chão, morreu na hora. O meu outro irmão mais novo, ele trabalhando numa construção, que ele era pedreiro, foi soterrado, irmãos, foi soterrado. Isso não faz muitos anos, não. Eu tenho um irmão que nasceu abaixo de mim, deve estar com 60 e poucos anos agora. Ele nasceu com retardamento mental, irmão. E ele tem a ideia de uma criança de 8 anos, até o dia de hoje. Esse meu irmão, além do retardamento, hoje mesmo, ele está vivo ainda.
ele anda com 3 bolsas, aquelas bolsas de colostomia. Ele pegou uma enfermidade, que segundo diz o médico, uma enfermidade, um vírus de um outro país, que eu não vou falar nome, e foi tirado dele todas as partes íntimas, irmão. Ele é uma criança. Então a nossa vida foi assim, irmãos. E eu cresci da seguinte forma. Eu tinha desejo, eu via uma casa, uma família. Falei, o dia que eu casar vai ser dessa forma. E eu tinha, irmão, eu tinha uma cabeça boa, era uma pessoa que no mundo fala que é uma pessoa inteligente. E eu cresci dessa forma, com esse pensamento e tal. Conheci minha esposa, uma família decente, uma família organizada. E casei-me. Casei-me e nossa vida foi uma vida maravilhosa. Casamos, uma boa casa. Eu tinha 2 escritórios. Chegou a ter vários carros. Enfim, uma condição financeira muito boa. Comíamos do bom e do melhor. E assim foi a nossa vida, irmãos. Assim foi a nossa vida. Aos 42 anos, irmão, eu percebi, eu era muito conhecido, eu tinha muito conhecimento também no meu ramo de atividade, eu era uma pessoa bem-sucedida. Mas chegou uma época, irmãos, que as coisas não davam certo. Na realidade, eu vou resumir. Sabe quando fecha as portas? Fechou de vez, tudo, tudo, tudo. E eu vi aquilo, irmãos, e um dia eu falei, deve estar acontecendo alguma coisa na minha vida. Não é possível acontecer isso. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu falei, sabe o que eu precisava? Eu precisava de uma mudança na minha vida. Mudança. É como se eu tivesse cansado de lutar desde criança, irmãos. E eu cheguei em casa, depois de uns 2 dias, cheguei em casa, minha esposa deitada na cama, eu sentei do lado. Falei, olha, Zenaide, eu tenho 2 coisas para fazer. Ou eu dou um tiro na minha cabeça, ou eu vou para a tua igreja. Hoje eu sei, né, irmãos, depois eu fiquei sabendo da alegria dela, né, irmão? Porque ela é proibida de ir na igreja. Eu cheguei ao ponto, irmãos, de entrar dentro da igreja, empurrar o porteiro, pegar ela, retirar ela dentro da igreja para levar para a praia, irmãos. Foi isso que aconteceu, essa é a realidade. E eu fui na igreja naquele dia, irmão. Eu fui na igreja aquele dia, Deus falou comigo tudo, 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 tudo que eu precisava ouvir. E aí comecei a congregar, irmãos. E a porta realmente acabou de fechar. Eu queria achar uma maneira boa de contar para os irmãos, mas na realidade, irmãos, nós perdemos tudo, 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 tudo. Trabalho, emprego, casa, apartamento, carros, tudo, tudo, tudo. Fomos como se fosse despejado 4 vezes, nossos móveis ficou em garagens. Enfim, acabou tudo, aos 42 anos. Hoje, com 67 anos, 25 anos na graça, Deus não deu para nós, irmão. Materialmente, Deus não deu nada. E nós, quando nós falamos com Deus, irmão,
Nós falamos abertamente, irmão. Nós falamos abertamente com Deus. Mas espiritual, irmãos, Deus fez tanta obra, mas tanta obra. Deus nos levou a tantos lugares, sem nenhuma condição, tantos milagres, que não dá para contar num áudio, num dia, não dá para contar. Pessoas com tumores em cérebro, crianças sem os nervos do corpo, multiplicação das comidas crescendo na panela, chover em volta de toda a casa e não chover na nossa, porque a nossa era cheia de buracos no telhado. Um dia, irmão, aconteceu uma coisa engraçada. Eu, congregando, tinha muita vontade, irmão, de ter uma roupa, de ter um terno, de ter alguma coisa. E eu tinha um terno só, um terno preto. Os sapatos eram furados, irmão, embaixo. E um dia Deus preparou, eu consegui comprar 3 ternos novos, camisas novas, gravatas novas. Mas eu não me sentia a mesma pessoa, irmão. É como se eu não sentisse a presença de Deus. E eu me incomodei com aquilo. Tirou o que eu tinha de mais bonito, que era a comunhão e sentir a presença de Deus. Fiquei sabendo de alguma coisa em algum lugar, arranquei os 3 ternos do guarda-roupa e fui fazer a vontade de Deus. Voltou alegria na minha alma, irmão. Voltou o que eu tinha antes. Isso é só um pouco, irmãos, do que aconteceu na minha vida. Então, irmãos, os milagres foram muitos. E nós estamos aqui. Tem uma mulher maravilhosa, uma mulher que acredita em Deus, uma mulher companheira, tem paz na nossa casa. O nosso arrozinho, o nosso feijão, irmão, porque eu já comi muito camarão, mas eu sei comer ovo também, porque eu cresci comendo ovo quando tinha. E eu não sei como explicar para os irmãos como que o dinheiro deixou de ter importância na minha vida. Sempre digo para alguns que eu falo dessa graça, irmão, que a gente só consegue comer um bife ou 2 por vez. Mas a gente só está feliz quando tem um bife na mesa e 2, 3, 4, 10 quilos de carne na geladeira. E nós não sabemos o dia de amanhã. E Deus fala que nós precisamos viver um dia de cada vez. Isso eu aprendi, irmãos. Isso eu ouvi. Então, irmão, a obra de Deus na nossa vida, a felicidade mora na minha casa. A felicidade mora na alma da minha esposa. A felicidade mora dentro de mim. Um dia eu ouvi uma coisa muito importante, irmão, muito importante. Como que eu vou querer, irmão, dinheiro? Como que eu vou querer fama? Como que eu vou querer alguma coisa, irmão? Se eu tenho mais coisas para contar do que coisa para esperar, irmãos. Deus me deu uma revelação ontem a respeito do pão com mel. Eu fiquei com uma dúvida a respeito do recibo que Deus me dava, porque Deus me deu um recibo de quitação, irmão, que eu não sei o que é, eu não consegui, Deus não me deu a definição do que é. Inclusive peço para algum irmão orar a Deus por mim, apresentar essa parte, se Deus der alguma coisa, liga para mim, irmão, liga para mim,
que eu não consegui definir isso daí. Mas eu tenho mais alguma coisa para falar, irmãos, porque a obra de Deus, eu quando congregava muitas vezes, irmão, muitas vezes, eu fiquei de pé, a igreja lotada, de pé no corredor. Antes da pandemia, irmão, eu ia nas igrejas, que eu congrego em todo lugar, sempre fui em tudo quanto é lugar, irmão. Viajei muito na obra de Deus. E agora, um pouco antes da pandemia, eu ia lá, eu escolhia lugar para sentar, irmãos. Eu percebi que a igreja estava ficando vazia. Eu nunca mais, irmão. Eu amo de alma os testemunhos, irmão. São muito importantes na vida da gente, muito importantes. Acabaram já faz algum tempo, irmão. Então, o que se pode calcular? A obra está esfriando. Mas eu vou contar algumas coisas para o irmão que eu tenho vontade de contar para a irmã, para os irmãos. Porque tem uma coisa que estão fazendo hoje em todos os lugares, irmão. Em todos os lugares. Que é muito bonito. Colocar o terno, a irmã solta o cabelo, põe uma roupa boa, o irmão vai na igreja, ora, prega a palavra, enfim, faz tudo que é maravilhoso. E tá bom aí, a obra de Deus. E fica só esperando a vida eterna. Estão só esperando a vida eterna. Que maravilha, né, irmãos? Eu também quero para mim isso daí. Mas não foi o que nós aprendemos lá atrás. Por que não recebemos as promessas de Deus? Por que não se cumpre as palavras? Porque quem prega precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é todo mundo esperando a vida eterna. Eu estava ouvindo uma palavra domingo agora e falava que Deus estava dando alegrias para nós. Me perdoa, irmãos, me perdoa. Não estou contra ninguém, nem falando mal de ninguém. Mas eu não posso receber isso como vindo da parte de Deus, irmão. Porque me trouxe na lembrança quantas famílias perderam seus entes queridos. Quantas famílias entristecidas, irmãos. Mas aquilo, irmão, foi falado para o povo da orquestra, irmão. Orquestra, irmão, que não é ministério, orquestra. Orquestra é um dom de Deus. A vontade dos irmãos de servir a Deus é muito bonita. Mas a idolatria, irmão, está passando um pouco do limite. A idolatria está dentro da igreja. Tem muitas coisas, mas eu estou dizendo isso, irmão. É por isso que não se cumpre. É por isso que está esvaziando a igreja. Quem prega não crê, irmãos. Tá certo? Então, irmãos, eu me lembrei de uma parte que quando o povo de Deus, irmão, são os judeus, nós somos enxertados, né? Mas o povo de Deus até hoje é os judeus. Quando houve a separação de Paulo com Pedro, porque Paulo tinha sido predestinado a pregar por um povo novo, Deus não mudou
o rumo das coisas, quando que alguém naquela época podia dizer que Deus tinha mudado os rumos, irmão? E Deus mudou. Isso é um assunto para se conversar muito, mas simples assim, Deus mudou. E hoje, irmãos, hoje, eu diria para os irmãos, se nós estivéssemos sentados numa mesa, conversando há 2, 3 anos atrás, e alguém dissesse que todas as igrejas do mundo iriam fechar, o que diriam? Fechou, não fechou? Para a irmã Lavínia, Deus mostrou no dia 3/3/2019 que as igrejas iam fechar. Está aí os dons de Deus, né, irmão? Se tivesse falado que todo mundo ia ficar trancado no mundo inteiro dentro de casa, chamaria qualquer um de louco, né? E por que agora Deus não pode estar mudando o rumo das coisas? Irmãos, nós estamos esperando a vida eterna, mas temos um trabalho para fazer aqui. Tem muita gente que não conhece a obra de Deus, que não conhece nem o nome de Jesus Cristo. Não dá para pôr terno, não dá para ir pregar a palavra esperando a vida eterna. Temos um trabalho para fazer. E é isso a minha intenção de falar neste vídeo aqui. Tudo que eu contei para vocês, irmãos, tudo que eu contei aqui, é porque sou um servo de Deus. Porque passamos por tudo isso. Eu não conhecia a alegria, irmãos. Eu não conheci o que é ser feliz. Por um tempinho, fui feliz no meu casamento, vivendo no mundo. Hoje vivo feliz no meu casamento, mas diferente. Eu não conheci uma grande alegria, irmãos. Como disse para os irmãos, tenho mais para contar do que para esperar. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, viu, irmão? Peço que a Irmandade me perdoe de alguma coisa, mas eu precisava falar isso. Acorda, pessoal. Acorda, irmãos. Acorda, irmãs. Nós não podemos comer palavras de homem. Nós temos necessidade de ouvir Deus falar. Não só no púlpito, mas também nas nossas orações, nas revelações, nos sonhos, porque creio eu, irmãos, que Deus está mudando o rumo das coisas. Isso, irmão, eu tenho no meu coração, eu estou percebendo isso. Ninguém pode falar que isso é impossível, porque já aconteceu várias coisas no mundo. As pessoas falam que não faz isso, não faz aquilo. Deus mandou o dilúvio. Deus fez o que fez com Sodoma e Gomorra. Quando da vinda de Jesus, Deus iria fazer de uma vez por todas. E aí mandou Jesus para mudar o rumo das coisas. Os irmãos, me perdoem. É o que eu tenho para passar. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Então, irmãos, testemunho lindo, né? O caro servo de Deus sentiu de contar aí para nós. Creio que cada um de nós, irmãos, se eu fosse sentar com alguém de vocês, algum inscrito, apreciador da obra de Deus, testemunhado, fosse sentar no sofá para contar o nosso testemunho de vida, ficaríamos a tarde toda e não acabaria, né, de contar tudo, né, irmãos? Mas, irmão, creio
em que quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, irmãos, Ele cumpre suas bênçãos na vida daquela pessoa. Conheci um irmão, né? E este irmão, antes de chegar para a congregação, disse para mim: eu faço de tudo no mundo, faço tanta coisa errada, mas um dia eu quero me acertar, quero seguir uma religião. E eu perguntei para ele o porquê ele fazia aquelas coisas erradas, né? Em que eu conhecia a família dele. Só que nós conhecemos depois de um certo tempo, em que você conhece a pessoa já adolescente, vira seu amigo, vira seu companheiro de igreja. Mas de repente, quando você começa a conversar com essa pessoa conta o que passou na vida. E ele contou cada coisa para mim, em que eu falei: meu Deus. Aí ele falou: eu me revoltei, eu fui para o mundo. Eu me revoltei. E eu falei: você se revoltou, foi para o mundo, mas Deus está te trazendo de volta para você ser servo de Deus na sua graça. O importante é isso. Quando Deus tem um pretexto na vida de alguém, Ele traz. Por mais que você tenha passado, né, irmãos, alguma coisa na sua família, vendo seu pai bater na sua mãe, brigas constantes, falta de respeito de um, falta de respeito com o outro, o marido não respeita a mulher não respeita o marido, a mulher vai fazer um carinho no marido, o marido não aceita, porque na adolescência dele, quando ele era criança, os pais não davam carinho, era só porrada, né? Era só porrada. Aí quando ele tem os filhos dele, ele quer passar o que ele teve na adolescência para os filhos. E aquilo acaba sendo em geração, né? Você já viu aqueles pais que falam assim: eu sou totalmente contra. Eu só estou pegando um gancho no testemunho do nosso irmão Geraldo. É aqueles pais que falam assim: olha, quando eu estava casando, meu pai e minha mãe nunca me deu nada. Eu, se quisesse que batalhasse para ter minhas coisas. Então, se meu filho precisar de mim, ele que corra atrás. Se ele precisar, isso não quer dizer que ele não está correndo atrás. Tem muitos filhos que correm atrás dos seus objetivos, estuda, faz cursos, né? Consegue um bom emprego, junta um bom dinheiro para comprar sua casinha, casar, ter uma vida feliz e uma família feliz. Mas às vezes o filho sempre precisa do pai e da mãe, pelo menos de um conselho bom, né? E financeiramente tem muitos pais que ajudam os filhos, né? Como se diz, por graça que Deus permitiu, que me deu esse presente, porque filho, irmão, é bênção. Não adianta falar que filho é atraso de vida, como eu já vi vários casais fazendo, atraso de vida, essa é minha cruz. Nunca fala isso. Nunca fala isso. Né? Teve um testemunho que o servo de Deus aí, o operador, contou, em que o irmão chegou para ele, olhou para a esposa e falou: irmão, essa aí é minha cruz. A esposa olhou para o irmão, olhou para o servo de Deus toda sem graça, ficou magoada na hora. E o irmão chegou para ele, Deus deu para o irmão chegar para ele e falou: irmão, nunca fala que a sua esposa é sua cruz. Ela é bênção na sua vida. Deus preparou a esposa para te acompanhar. Trate bem dela, que ela vai te retribuir depois. Vai ter respeito por você, vai cuidar bem de você, porque a mão tem que ser dupla. Não só tem que ser uma mão só ele ser beneficiado, né? Tanto materialmente como um carinho, um afeto. Irmãozinho, filho é a mesma coisa, né? Tem muitos filhos por aí que falam: não, eu vi meu pai batendo na minha mãe, eu vi isso, eu vi aquilo, e por isso que eu sou isso que eu sou hoje.
Pode ser uma desculpa? Pode, mas quando a pessoa pende para esse lado, irmão, o espírito já pega a pessoa e a pessoa põe aquele negócio fixo na cabeça. Aconteceu comigo, vai acontecer com meus filhos também, porque é de geração. Automaticamente é de geração. Se o pai bate, maltrata a mãe, o filho vai chegar um dia, vai querer também fazer a mesma coisa em que o pai fazia com a mãe, bater na sua esposa. Né? E o que o irmão relatou aí, que viu o pai batendo na mãe, sofreu muito, passou privações, houve tempos do servo de Deus, Deus abençoar ele, houve tempo dele proibir até às vezes das servas servir a Deus, mas Deus chamou ele nesse caminho e hoje ele só está dando glórias a Deus e ainda falando para não perder tempo, irmãos. Ouvir a palavra de Deus é através do púlpito, através de mensagens, através de qualquer um que Deus toma para chegar e falar coisas boas para você também. Então, irmãos, ficamos por aqui. Não vou prolongar muito, que o áudio já está extenso, né? Mas é coisa boa, irmão, coisa boa de Deus. Se você, irmão, sentir confortável de mandar seu testemunho de vida para o canal, nós abriremos um novo quadro com testemunho de vida dos servos de Deus, tá bom? Inscreva-se no canal, acione o sininho em todos os vídeos e saúda sua família, seu filho, sua esposa, seus familiares com a santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus.